turminha do quinto ano, tudo bem? Quanto tempo, saudade de todos vocês. Preparei hoje pra gente, né, o nosso primeiro vídeo de aula, nossa primeira videoaula, que a partir de agora eu vou estar produzindo isso com mais frequência para vocês, só que agora a gente começa a ver um pouquinho de conteúdos que a gente não viu em sala de aula. Por mais que esse conteúdo que eu vou entrar hoje a gente já iniciou, a gente não conseguiu terminar, não deu tempo. A gente viu um pouquinho e teve que se afastar por conta desse coronavírus, né? Então, o que a gente vai falar? A gente já viu toda a aplicação e a recapitulação de adição e subtração, né? E a gente já tinha começado a fazer alguns exercícios do livro e ver algumas revisões sobre multiplicação, né? Então hoje eu separei aqui para a gente poder dar uma resumida e terminada nessa parte de multiplicação. E também vamos começar a falar de divisão, que também já é um conteúdo assim, basicamente, que vocês já viram no passado, mas a gente vai dar uma pequena aprofundada esse ano também, tá? Então, o que eu separei para hoje? Nesse primeiro vídeo que eu estou falando de multiplicação, a gente vai ver as aplicações dessa multiplicação, o porquê que essa multiplicação foi criada e o como utilizar essa multiplicação. Lembrando que essas 4 operações, tanto adição, subtração, multiplicação e divisão, elas são operações que a gente já viu a aplicação nela no trabalho que a gente fez em sala, sobre os pequenos empreendedores, né? Então vocês montaram uma empresa, onde vocês fizeram toda uma planilha de custo. Dessa planilha de custo, vocês viram também quanto que eu lucraria se eu fizesse a venda de todos aqueles ingressos. Então, por exemplo, uma conta que vocês fizeram naquele trabalho foi, cobrei, sei lá, R$150 cada ingresso. E o local que eu aluguei para fazer o meu evento, cabiam 150 é muita coisa, cabiam, sei lá, 5.000 pessoas. Como é que eu faço para saber o quanto que eu vou arrecadar na venda de ingressos se eu vender todos esses ingressos? Aí vocês fizeram a multiplicação, né? Então, a gente já viu as aplicações dessas operações básicas. Agora a gente vai realmente para o cálculo e relembrar as continhas e a utilidade dentro da matemática, tá bom? Então, eu separei 3 casos principais onde essa multiplicação se aplica, beleza? Então, quais são elas? A primeira, que é realmente a principal delas todas, é a gente pensar na adição de parcelas idênticas, né? Então, por exemplo, quando eu tenho valores iguais somados repetidamente, eu preciso ficar escrevendo esses valores todos iguaizinhos? Quando eles são diferentes, não tem jeito, a gente tem que escrever, né? Porque eles são diferentes. Mas sei lá, tenho 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, várias vezes esses valores repetidos. Então, o que aconteceu? A multiplicação foi uma criação para simplificar tanto a escrita quanto os cálculos. Então, o que eu fiz aqui no primeiro caso, né? A gente tem aqui, ó, uma adição de parcelas iguais. Foi a primeira coisa que eu coloquei, né? Aí tá aqui, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Não apareceu 4 vezes esse 5, né? Então, o que aconteceu? É isso que eu vou escrever. Eu vou escrever 4 vezes esse 5, que dá 20, né? Ou seja, primeiro eu boto a quantidade de vezes que esse número apareceu e depois eu vejo qual é o número que apareceu. Apareceu 4 vezes, qual o número? O 5. Então, essa é a primeira utilidade. Sei que isso é uma coisa velha, meio que básica para vocês, porque vocês já viram isso desde muito tempo, acho que desde o terceiro aninho, vocês já começam a ver multiplicação, mas é mais uma recapitulação do porquê isso existe e o como aplicar. A segunda aplicação disso, quando eu botei disposição retangular, a gente vai pensar em qualquer arrumação que seja em formato de retângulo. Não uma arrumação qualquer, peguei as coisas e joguei de qualquer jeito, não é? Por exemplo, o estacionamento, né? Você vai no shopping, aí você vê aquelas vaguinhas lá de estacionamento. Geralmente essas vagas, elas são em formas de retângulo, uma do ladinho da outra, depois uma na frente de outra. Tem várias fileiras com vários carros um do ladinho do outro. Então, são fileiras e colunas que tem várias vagas. Como é que eu vou saber o total daquelas vagas de estacionamento? Então, eu preciso contar uma por uma? Não há necessidade. Então é aí que a multiplicação se aplica. Eu botei aqui pontinhos, ao invés de desenhar vagas, que eu também não tenho tanta capacidade de desenho assim, eu botei pontinhos que representariam essas vagas, tá? Vai na nossa imaginação também. Então assim, eu botei alguns pontinhos aqui e alguns pontinhos para cima. Ó, lembrando, eu tenho linhas e colunas. Então eu preciso contar todos esses pontinhos? Não, a multiplicação se aplica nisso. Porque olha só, essa linha aqui tem quantos pontinhos? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 colunas. Aqui tem 5, aqui também tem 5, aqui também tem 5. Eu não tenho 3 linhas com 5 pontinhos cada? Então, na verdade, é só fazer 3 vezes 5. Ou seja, eu sei que esse meu mini estacionamento tem 15 vagas, né? Então, basicamente, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o total de linhas e o total de colunas. Quando eu multiplicar esse valor, eu encontro o total de todas aquelas vagas ou aquelas
aqueles valores, a quantidade de coisas que estão arrumadas de maneira retangular. Tudo bem? Então, montei uma arrumação formando um retângulozinho. Basicamente, o que eu preciso saber é a quantidade de linhas e colunas e multiplicar um pelo outro. Então, isso serve para tabela, para arrumação, no caso, como eu falei, de estacionamento, para várias coisas, inclusive dentro da matemática, tá? E no terceiro caso, é sobre cálculo de possibilidades. Cara, assim, na vida escolar de vocês, dentro da matemática, esse conteúdo ele vai voltar várias e várias vezes. No Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, que é o cálculo de possibilidades e de probabilidades, tá? Então esse é um mini iniciozinho só pra gente entender como funciona. Aí eu botei aqui, ó, vou explicar. Tem um probleminha que eu vou botar na minha cabeça aqui e vou explicar pra vocês e a gente vai fazer as contas, tá? Tipo assim, eu vou sair pra uma festa, me convidaram pra uma festa e eu tenho que me arrumar pra essa festa. Aí beleza. Aí eu fui no meu guarda-roupa e fui olhar quantas opções de roupa eu tinha pra essa festa. Olhei lá, das camisas que eu gosto pra sair, eu tenho 5 opções. Essas são as minhas prediletas. Então eu tenho 5 opções de camisa. Das minhas bermudas que eu mais gosto de me vestir pra sair, porque hoje tá calor, então eu vou botar uma bermuda. Eu tenho 2 opções, são as minhas 2 prediletas. Tenho várias outras, mas essas são as que eu mais gosto. Aliás, 3 opções, desculpa. Tem 3 opções de bermuda que são as que eu mais gosto. E dos meus tênis lá que eu costumo usar, tem 2 que são os meus prediletos. Então, dessas roupas que eu gosto de usar para sair, de quantas maneiras diferentes eu consigo me arrumar, né? Então, nesse cálculo de possibilidades, basta a gente multiplicar os resultados. Porque, por exemplo, para cada uma das 5 camisas, eu tenho 3 possibilidades de bermuda. Então, se eu escolher essa camisa, eu posso combinar ela com essa e com essa bermuda. Então eu tenho 3 possibilidades para cá, 3 para essa camisa, 3 para essa, 3 para essa e 3 para essa. Esses 3 não está se repetindo para cada um das 5 opções, cada uma das 5 opções de camisa. Então essa conta é o quê? 5 vezes 3. Mas isso vai me dar 15, né? São 15 arrumações diferentes. Mas para cada uma dessas arrumações eu não tenho 2 opções de tênis? Então é só pegar isso aí de novo e multiplicar por 2. Então, basicamente, quando eu tenho cálculo de possibilidades, é só eu pegar o total de cada um e multiplicar. O produto desses resultados vai dar o total de arrumações de conjunto, no meu caso de produções, né, de como eu poderia me arrumar para ir para essa bendita festa, né? Então, o total aqui seria 5 vezes 3, 15, vezes 2. Eu tenho 30 maneiras diferentes de me arrumar com essas opções prediletas de roupas que eu tenho para ir para essa festa, né? Então imagina, se eu fosse botar cada uma das produções ia demorar até eu conseguir me arrumar, né? Vai ficar um bom tempo me olhando no espelho para conseguir me arrumar. Mas para esse exemplo eu teria 30 possibilidades diferentes, beleza? Tá, então isso aqui, essa primeira parte da multiplicação, nada mais é do que explicando assim, onde essa multiplicação se aplica? Como é que eu faço para usar isso dentro da matemática especificamente? Então, basicamente, a gente vai olhar nesses 3 casos, isso vai aparecer várias e várias vezes, tá bom? Agora vamos para a parte mais prática. Como é que eu faço para usar essa conta? Como é que eu faço para calcular? Como é que é realmente o dispositivo para fazer essas contas de multiplicação? Bom, antes de fazer as continhas aqui no final, que eu deixei 2 exercícios para a gente resolver, até para relembrar como é que faz, eu primeiro coloquei as 2 principais propriedades. Existem até outros nomes de propriedades, mas as que realmente são importantes são essas 2. Quais são as propriedades que eu estou falando? Primeira, é o elemento neutro. O que quer dizer o elemento neutro? Quer dizer que tem um número que ele é neutro, ou seja, ele não muda nada. Se eu multiplicar por ele, eu não altero em nada. Quem é nesse caso? Eu até escrevi ali, é o número 1. O número 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar um valor e multiplicar por 1, eu mantenho esse mesmo valor, não muda em nada. Por isso que é neutro, não altera em nada a multiplicação. Faz sentido isso que eu estou falando, né? Porque, por exemplo, lembra que eu falei que multiplicar 4 vezes 5 quer dizer que o 5 apareceu 4 vezes? Uma vez o 5 quer dizer que apareceu o quê? Uma vez. Então é o próprio 5, não repetiu. Só tem uma vez esse valor. Então, multiplicar por 1 não muda nada, tá bom? Por isso que é o elemento neutro. E, no segundo caso, eu coloquei assim, cara, essa frase é batida, assim, os pais, os avós de vocês, podem até perguntar aí na casa de vocês. Sai lá perguntando se eles já ouviram falar nessa frase, com certeza já ouviram. Que é, a ordem dos fatores não altera o produto. Tudo bem, mas isso é importante por quê? Porque a gente precisa saber que a ordem, se for tudo multiplicação, não for uma outra operação, se eu quiser fazer na ordem que eu desejar, eu posso mudar a ordem dos números
para fazer a conta da melhor maneira para mim. Eu vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, para mim, eu gosto sempre de fazer na ordem que fica mais fácil de fazer a continha de cabeça. Então, por exemplo, aquela conta lá, 2 vezes 3 vezes 5. Pô, para fazer de cabeça, eu sei que é fácil, tá? 2 vezes 3 é 6, vezes 5 é 30. Mas sempre que eu tenho 2 e o 5, é mais fácil de multiplicar, porque 2 vezes 5 é 10. Então eu posso alterar essa ordem, botar o 5 aqui na frente, e fazer 5 vezes 2, que eu sei que é 10, e multiplicar por 10, não é só colocar um zero? 10 vezes 3 é 30. Então, na verdade, eu posso fazer, ó, eu já tinha feito 5 vezes 3 vezes 2, 2 vezes 3 vezes 5 e 5 vezes 2 vezes 3 dá a mesma coisa, que é exatamente o 30. Então você pode fazer na ordem que te convém, a ordem que ficar mais fácil. Por exemplo, quanto é 7 vezes 8 vezes 10? Caramba, eu vou fazer 7 vezes 8. É melhor fazer logo 7 vezes... Aliás, desculpa. 7 vezes 10 vezes 8. 8 vezes 10 vezes 7. Enfim, tudo isso você vai escolher a ordem. Eu prefiro fazer logo 8 vezes 7, porque dá 56 e vezes 10 é molezinha. Que eu só colocar o zero dá 560. Não, eu prefiro fazer o 8 vezes 10, que é 80, e depois multiplicar por 7, que dá 560. Cara, você pode fazer na ordem que você quiser, entendeu? Então, enfim, quem vai determinar essa ordem da multiplicação? Você. Se tu, nota o que eu falei. Se todas as contas forem multiplicações. Se eu tiver uma multiplicação e uma adição, aí eu não posso. Depois eu vou falar mais pra frente que é sobre expressão, tá? Aí eu tenho uma ordem específica para fazer, ok? Tá. Beleza. E mais o que? Agora eu peguei uns exercícios pra gente ver esse troço na prática, né? Como é que a gente faz para resolver essas continhas realmente de maneira prática. Então vamos lá. Uma coisa que a gente fala, às vezes esse nome ele vem junto com um probleminha e não vem a conta especificada, mas você tem que saber o que é. Tipo, calcular o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo e o sextuplo. Isso vai aparecer algumas vezes. Calcular o dobro é a mesma coisa que o quê? Multiplicar por 2. Calcular o triplo é a mesma coisa que o quê? Multiplicar por 3. Calcular o quádruplo, multiplicar por 4. O quíntuplo por 5 e o sextuplo por 6. No formulário que eu botei para vocês, que vocês vão dar uma olhada aí, vocês vão ver que isso aí aparece, tá? Então, já sabem que esses nomezinhos querem dizer multiplicar por 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. Aí, se você, por um acaso, tiver alguma dúvida em relação a isso, volta aqui no vídeo, vê direitinho, rapidinho, e volta no formulário para fazer de novo, tá bom? Beleza, então o que eu quero dizer? Quero calcular o dobro de 71. O dobro eu falei que é o quê, né? Multiplicar por 2? Então, vou fazer aqui, escreve assim, 71 vezes 2. Esse é bem fácil, né? 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 7 é 14, então esse resultado é 142. Beleza? Aí eu peguei um outro exemplo agora, porque esse aqui é muito fácil, né? Caraca, multiplicar por 2 não tem nem graça. Vocês fariam isso aqui de cabeça, tenho certeza. Agora, e se eu tiver uma multiplicação de um número de 4 algarismos por um número de 3 algarismos? Que diferença faz? A maior diferença que tem é que você tem que ter paciência e organização. Essa é a principal diferença. Mas, além disso, a gente vai fazer essa continha agora aqui com bastante calma para poder perceber como é que faz. E esse sistema vai se repetir para qualquer quantidade de algarismos. Então, se eu passar uma multiplicação de um número de 6 algarismos por outro de 7, você vai conseguir fazer. É só ter paciência e fazer organizadamente, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar com esse primeiro algarismo, e por todos eles. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 7, 14. Então, eu venho 1 para cá. Foi 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. E 2 vezes 1, 2. Coloquei aqui o 2. Terminei o primeiro algarismo. Qual é o sistema que eu tenho que fazer? Vocês não podem esquecer, hein? Vocês viram isso ano passado também. Passou para um outro algarismo, já não veio para a dezena? Então eu começo a minha conta aqui nas dezenas. Aqui na unidade já não tem ninguém, então eu coloco um 0, porque eu já estou falando da dezena. Então eu não estou multiplicando por 4 só, estou multiplicando esse 4 aqui, ele tem um valor posicional de 40. Né? Então é por isso que eu começo aqui na frente, porque tem um 0 aqui já antes, já não é por 4, é 40. Então vai, botei o 0 aqui, vou apagar isso aqui porque eu comecei uma nova conta, tá? 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 7 dá 28. E 28 com 1, 29. E 4, botei vai 2, desculpa. 4 vezes 3 dá 12, com mais 2, 14. Boto 4 aqui e aqui vai 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. Tudo bem? Falta mais 1. Falta o 3 aqui. Tudo bem? Então eu vou fazer. Só que o 3 eu estou na centena. Então aqui eu coloco 0 e aqui eu também coloco 0. Tá?
E aí eu vou continuar. Apago aqui em cima, porque eu já terminei, né? E vou recomeçar uma outra conta. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 7, 21, com mais 1, 22. Vai 2. 3 vezes 3, 9, com mais 2, 11. Vai 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Acabou. O que eu tenho que fazer com esses valores? Eu tenho que somar agora, né? Só somar esses valores que acabou a continha. Como meu espaço ficou curto, eu vou passar isso para cá, tá bom? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. 2.748 foi o que eu achei primeiro. Aí depois, 54.960. Depois, 41.000. Não, desculpa. 412.200. Lembra que eu falei da organização? É importante que na hora que você faça essas contas, fique exatamente um algarismo em cima do outro, para você não se perder e não ter dúvida de quem você vai somar com quem, tá? Então eu vou pegar aqui na outra corzinha e vou fazer essa conta. 8 mais 0 mais 0, 0. 6 mais 4 dá 10. Então aqui eu boto 0 e para cá vem 1. Olha o que eu falei da ordem também. Na adição, a gente também já tinha falado em sala que eu também posso somar na ordem que eu quiser. Então, por exemplo, eu tenho que fazer 1 mais 7 mais 9 mais 2. Eu prefiro fazer 1 mais 2 primeiro, que é 10, mais 7, 17, com 2, 19. Vai 1. 1 mais 2, 3, com 4, 7, com 2, 9. 5 mais 1, 6, 4, sozinho com 0. Ou seja, o resultado dessa multiplicação, ele deu... Aliás, aqui é 8, né? Falei 8, esqueci de colocar 8. Então, deu 469.908, tá bom? Então essa aí é uma recapitulação rápida sobre esse assunto de multiplicação. É isso. Espero que tenha entendido tudo. Vai vir mais um videozinho aí depois falando sobre divisão e também de expressão numérica. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Bons estudos, galera!